Muito bem, gente. Eu vivo uma interface interessante, que é a minha personalidade, minha função de médico, de clínico, e minha personalidade e pensamento sistêmico em saúde pública. São duas atuações diferentes e que eu acho fascinante entender as similaridades e as diferenças desses dois tipos de pensamento. E esse vídeo é a respeito das diferenças. Só que eu chamo aqui de um falso dilema entre o pensamento clínico e pensamento sistêmico, porque essas diferenças não precisam causar um dilema e na verdade causam, né? E esse dilema eu presencio ele com muita frequência nas reuniões do CONITEC, do qual eu faço parte, que é a comissão que avalia a incorporação de tecnologia em saúde no SUS, né? Existem membros, né, do CONITEC que analisam evidências de uma maneira teoricamente com o ponto de vista única e exclusivamente, né, o ponto de vista do sistema de saúde, né, e não o ponto de vista, estamos representando ali entidades interessadas no sistema de saúde, versus, né, a visão clínica, a minha própria visão clínica, quando se trata de algo cardiológico, ou principalmente a visão clínica de médicos clínicos especializados naquelas doenças e que vão ao CONITEC dar os seus depoimentos. O processo de interação com um clínico um clínico experiente naquela doença é importante para trazer para nós, né, nem todos os membros do CONITEC são médicos, mas mesmo os que são médicos como eu, muitas vezes não é o tipo de doença que faz parte de minha vivência. Então, para trazer para a gente, para essas pessoas que estão decidindo, e olha que é uma decisão altamente complexa, trazer informações a respeito do contexto da doença e do contexto ou da aplicabilidade de uma determinada terapia na doença. São informações úteis para o nosso processamento mental, para o processamento mental de quem decide. Esse médico tem a função de informar. Naturalmente ele não vota, né? E nem é bom que ele vote por isso que eu estou falando. O pensamento médico tem uma diferença do pensamento sistêmico. O pensamento clínico, ele é e deve ser essencialmente individual. Quando eu estou decidindo a respeito de um paciente, o meu interesse deve ser 100% voltado para aquele paciente individual. E, portanto, quando a gente considera custo de um tratamento numa decisão clínica, não importa o custo monetário que o sistema vai pagar, o que importa é o custo clínico que o paciente vai pagar com eventuais efeitos adversos ou sofrimentos do tratamento que tem que compensar em relação ao benefício. Ok? Esse é o pensamento clínico e o médico deve preservar o interesse individual do paciente. É a essência do pensamento clínico. Enquanto um depoimento médico para informar o contexto ou informar o desejo de um médico de utilizar aquele tratamento, esse depoimento ele traz informações e não atrapalha a decisão. No entanto, o que acontece bastante nessa nossa sociedade que tem dificuldade, existem sociedades, né, mais individualistas, outras mais coletivistas, né? As sociedades orientais têm uma visão mais coletivista, mas a nossa é mais ocidental. Então, nessa nossa sociedade de visão intrínseca mais individualista, existe uma dificuldade das pessoas de, no momento da decisão coletiva, abandonar o pensamento individual. E como o pensamento médico essencialmente deve ser individual, existe uma dificuldade maior e o médico muitas vezes chega com boa intenção ou não e opina
a respeito, às vezes opina enfaticamente a respeito de como o Conitec deve decidir. Essa ênfase às vezes vem na forma de insistência, e a ênfase naturalmente tem o formato da autoridade clínica de uma pessoa. Bem, se o médico deseja opinar, democracia é a opinião, todos podem dar opinião, aí ele precisa ter o profissionalismo de mudar a chave do pensamento. Mudar o modelo de pensamento para um pensamento clínico, em que o único custo é o custo clínico do paciente, para um pensamento sistêmico, em que o custo monetário ao sistema é importante. Porque nós estamos preocupados com dinheiro? Não. O custo monetário de um sistema de saúde, ele se traduz para custos de vida num sistema de saúde. Ou seja, se um tratamento para salvar uma vida custa 10 vezes mais do que um outro tratamento para salvar uma vida, você está gastando 10 vidas para salvar uma. Em sistemas de saúde de orçamento fixo, como quase todos. Então cabe ao médico saber se ele está ali para informar, e assim seria, no meu modo de ver, o mais adequado do ponto de vista do processo, informar aos decisores, mas se ele está ali para opinar, que ele opine tendo a visão do sistema, porque aquela discussão não é uma discussão voltada para a clínica de um paciente. E essa dificuldade a gente tem. Então, isso é o que eu estou propondo aqui, é que haja uma estratégia de modelo de pensamento. E que a gente entenda esses dois modelos. O que falta muito no treinamento e no desenvolvimento médico é modelo de pensamento. Que modelo você está usando? Eu acho até que o ideal é o médico ficar com seu modelo de pensamento clínico e informar. Nas exceções que o médico faça questão e que vai se abrir uma oportunidade de opinar, que ele tenha o profissionalismo de usar o modelo adequado. Porque senão ele enviesa. A nossa decisão é muito difícil. Ela é difícil porque ela é multifatorial. Nós temos que analisar eficácia, temos que analisar também tolerabilidade, um certo nível de segurança. Temos que, depois da eficácia, avaliar a efetividade, se nesse sistema isso vai conseguir ser implementado. E depois disso avaliar custo-efetividade. Custo-efetividade, baseado em modelos complexos de economia em saúde. E ainda depois impacto orçamentário. E dentro disso tudo existe o pensamento de que indivíduo receber, qual indivíduo tem indicação, qual é o número de indivíduos nessa população que vai ter indicação, qual é a circunstância. É multifatorial e é um processo muito complexo, repleto de dúvidas. E alguma coisa externa que venha informar objetivamente ajuda. Mas alguma coisa externa que venha induzir, tentar convencer pensamento de pessoas que estão fazendo um esforço grande para organizar o seu pensamento, enviesa. Enviesa. E muitas vezes o viés também vem de informação inapropriada. Quando o médico tenta informar a respeito da eficácia de um tratamento com base em sua experiência. Bem, para tratamentos e situações, isso está demonstrado por Daniel Kahneman, em situações de feedback tardio, como a maioria dessas coisas que a gente faz na medicina, é impossível o médico concluir a eficácia com base em sua experiência. É impossível, já escrevi isso no blog, que eficácia é algo invisível do ponto de vista ao olho clínico. Claro, eu dar uma morfina e melhorar a dor, eu dar um propofol e o paciente dormir, o feedback é tão rápido que você aprende com isso. Mas não tem como eu dizer que uma droga nova é superior à droga tradicional. Quando, como na maioria das vezes, o que você está mudando é uma probabilidade. Você não tem uma planilha de Excel
na sua cabeça. Você não tem a quantificação na sua cabeça e muito menos os ajustes para efeito de confusão, ou viés de informação, ou viés de confirmação, ou viés de seleção. Não tem como. Não tem como a gente ver uma diferença de 10% de eficácia. 10% em termos absolutos, não tem como ver. Eu tratei 10, salvou 9, eu tratei 10, salvou 20, eu tratei 10 aqui com o tratamento, salvou 10, eu consigo ver 20, quantos pacientes eu tenho nisso? E a minha mente é uma planilha de Excel? Sem falar de vieses. Não dá para ver. Então, isso acontece também com frequência. Duas questões, às vezes. Essa questão, que é mais básica e deveria realmente nem enviesar técnicos que estão avaliando, que é, na minha experiência, isso é melhor. Às vezes enviesa. Mas mesmo na ausência disso, a indução de uma decisão por uma opinião externa que está focada no pensamento clínico, quando a decisão é sistêmica, é inapropriada. Nesse momento é preciso debate. Na hora que entra na opinião, é preciso debate. Porque acontece uma dissociação. É uma dissociação cognitiva entre quem está decidindo e quem está falando. E é preciso que nesse debate se tente organizar novamente essa situação. Convido vocês, inclusive, a entrarem nos vídeos das reuniões do Conitec, que são vídeos públicos, e observarem esse debate. Observarem o posicionamento dos médicos. Observarem o posicionamento dos médicos que adequadamente informam e aqueles que entram com uma atitude de convencimento de pessoas que estão ali pensando no sistema de saúde. Eu não estou dizendo que às vezes uma opinião pode estar até mais correta do ponto de vista sistêmico. Mas o que eu estou trazendo é que é difícil e eu diria raro para um clínico mudar a chave para o pensamento sistêmico. A fala é clínica e é legítima enquanto informação, não tanto enquanto tentativa de convencimento. Mas fica aqui essa ideia. Essa ideia, inclusive, é útil para um fenômeno que existe no Brasil, agora mudando o contexto, muito sério, que é o fenômeno de judicialização do sistema de saúde. Quando os médicos, em desejo de oferecer algo ao paciente, violam regras do sistema de saúde. Mais uma vez, o médico tem que oferecer o melhor ao paciente, desde que o sistema decida que isso é factível de ser oferecido. Quando o sistema conclui que aquilo não é possível por questões de custo-efetividade ou impacto orçamentário, o médico deve ter uma atitude profissional de desejar aquilo, porém, de entender que o sistema é feito para uma coletividade e nem tudo pode ser oferecido. Então, quando o médico judicializa, ele está entrando em algo sistêmico. Ele está pensando em um sistema que não oferece. Ao pensar no sistema, ele deve mudar a chave para o processo de pensamento sistêmico coletivo. Muito bem. Por que então, só para concluir, eu chamei isso de um falso dilema? Digamos que é o dilema do desejo, né, que o paciente se beneficie, versus o dilema da sustentabilidade do sistema de saúde. Isso é um falso dilema, porque nós não estamos falando interesse do paciente e interesse do sistema de saúde. O sistema de saúde não é uma empresa com fins lucrativos. Quando se pensa no sistema de saúde, está se pensando nos pacientes que vão ser supridos por aquele sistema de saúde. Então, os dois pensamentos são nos pacientes. Às vezes eu ouço alguns argumentos, puxa, mas a gente tem que pensar no paciente, é exatamente no paciente que eu estou pensando. Só que quem está com o modelo de pensamento sistêmico está pensando em todos os pacientes do SUS, com todas as doenças, está pensando no benefício ao todo, no benefício de um sistema de saúde como um todo bom e que maximize
o benefício para a maioria das pessoas, evitando injustiça distributiva. Quem está defendendo o sistema não está defendendo sistema nenhum. O sistema não é uma pessoa. Está defendendo o paciente do SUS. E o pensamento clínico está defendendo aquele paciente com aquela doença que vai receber aquela droga. Ninguém está defendendo o sistema e por isso é um falso dilema. Então, se o médico souber ser capaz de dizer, como médico, eu quero tentar um sistema que seja bom para a população do todo e que maximize o benefício. Maximizar não é dar o máximo a todo mundo, não. É maximizar os recursos. É otimizar os recursos para que a maioria das pessoas tenha um benefício. Ok? Se o pensamento é na pessoa brasileira, que pode vir a ser paciente, fica fácil. Eu estou pensando numa pessoa também. Então não estou trocando a vida de uma pessoa por dinheiro. Não estou trocando a vida da pessoa por um sistema de saúde. Eu estou trocando a vida de uma pessoa. Ou o benefício de uma pessoa. Por um benefício de mais pessoas. Quando nós pensamos em custo-efetividade. Essa é a questão. E esse vida não é só para médicos. Não é só para gestores, não é só para pessoas de saúde pública. É para a população brasileira que eu estou convidando a entrar lá e olhar essa questão do Conitec. Porque nós precisamos que a própria população brasileira entenda o valor de um pensamento coletivo. Entenda o que é uma programação para benefício coletivo e que difere do interesse de cada indivíduo individualmente. Isso facilita que às vezes as pessoas entendam por que no sistema de saúde público pega uma fila um pouco maior se ela não está numa situação de urgência. Porque é uma divisão coletiva. E isso a gente tem que dialogar mais, até mesmo para que haja uma maior valorização do SUS pela própria população brasileira, que tem um sistema de saúde digno de elogios. Com deficiências, claro, mas digno de elogio. Portanto, é uma falsa dicotomia. Não vamos achar que uma pessoa está defendendo um sistema, outro paciente. A diferença é que o pensamento clínico defende um tipo de paciente e o pensamento sistêmico defende todos os pacientes.